Olá, aluno. Vamos à resposta da interatividade. A resposta correta é a letra E. Estímulo, resposta e consequência. Vamos agora à questão dos reforçamentos aí na teoria de Skinner. Os reforçamentos aí, depois de uma determinada resposta comportamental do sujeito, altera a probabilidade futura desta ocorrência dessa resposta novamente. Então, quando se fala de reforço, depois a própria consequência, ela pode produzir maiores possibilidades dessa resposta voltar a acontecer ou dessa determinada resposta não voltar a acontecer ou acontecer raríssimas vezes. No caso, o reforço positivo, ele aumenta a probabilidade futura da resposta que o produz. Oferece algo, né, para o sujeito para poder essa resposta se repetir outras vezes. Então, um exemplo interessante é o sujeito que agradou, um menino que agradou a mãe, né, em determinada coisa que ele fez. Enfim, ele arrumou o quarto, né? Aí a mãe deu aquele elogio, falou: nossa, filho, por isso eu vou te comprar um chocolate, alguma coisa assim. Enfim, ela gratificou, ela ofereceu algo, né? Algo que possa ser gratificante de repente para ele e fez com que essa resposta comportamental de arrumar o quarto possa acontecer, tenha probabilidade disso acontecer mais vezes, né? Já no caso de um reforço negativo, ele aumenta a probabilidade futura da resposta que o remove ou atenue, né? Atenua aquele comportamento. Enfim, um bom exemplo é a questão, vamos dar um exemplo do dentista, por exemplo. Muita gente não gosta do dentista, então vai até o dentista, aí o dentista faz os procedimentos que tem que fazer e às vezes a pessoa sente um desconforto ou algum tipo de dor. Essa consequência que ela sofre dentro do dentista pode, de alguma forma, aumentar a probabilidade futura de da resposta que vai remover o comportamento de ir ao dentista, ou às vezes ao fato de ir ao dentista, de chegar próximo a um dentista que atravessar a rua, não quer nem passar perto, ou nem ouvir falar, às vezes a palavra dentista já incomoda, enfim, por conta desse reforçamento negativo. Então, se diz que o reforçamento foi positivo quando essa resposta tende a acontecer mais vezes. E se diz que o reforçamento foi negativo quando essa resposta vai diminuindo, quando esse comportamento do sujeito vai diminuindo ou desaparecendo de vez, né? Só é definido em função do próprio sujeito, do comportamento do indivíduo. Então, não dá para saber antecipadamente se está dando um reforçamento negativo ou um reforçamento positivo. Em geral, isso é tido a partir da análise do comportamento do sujeito. Quando se dá, por exemplo, uma bronca em duas crianças, às vezes uma sai sorrindo, a outra sai chorando. Enfim, para uma pode ser positivo e para outra pode ser extremamente negativo. Às vezes até mesmo um elogio que se faz para um aluno publicamente na sala, às vezes pensa-se que está dando um reforço positivo, mas às vezes para ele é uma situação de tanta vergonha, né, naquele momento, que pode-se até com o passar do tempo perceber que foi um reforço negativo para ele. Então, que ele teve uma queda nas notas, enfim, teve um elogio do professor, mas ainda assim teve uma queda nas notas. Então, ou seja, só é definido em função do próprio comportamento do sujeito. Não dá para definir previamente o que é um reforço negativo ou o que é um reforço positivo. Enfim, né? Isso é a relação comportamental do sujeito com o meio e com os outros que ele convive. Generalidades da espécie. Existem os reforçadores primários, que são as necessidades primárias mesmo do sujeito, que são água, alimento, afeto, né? São as necessidades mais primárias do sujeito, e esses reforçadores
eles passam a ter uma função importantíssima na sobrevivência do sujeito. Então, o sujeito, ao tomar água, ele tem um funcionamento melhor do organismo e as consequências que produz o tomar água, ao se alimentar ou até receber afeto, fazem com que o sujeito continue se comportando para continuar recebendo a água, para continuar recebendo o alimento ou o afeto, enfim, né? Que são as necessidades mais básicas. Existem os reforçadores secundários, que são os pareados com os primários, pode ser tidos como o dinheiro, a aprovação social, que, por exemplo, o dinheiro é pareado com os primários quando? Porque com o dinheiro, que é quando você se comporta para ganhar o dinheiro em si, com o dinheiro você compra a água, o alimento, né? Enfim, não exatamente o afeto, enfim, é consequência de uma relação natural entre as pessoas, mas, enfim, são reforçadores secundários que fazem par com os primários, né? Estímulos aversivos. Bom, os estímulos aversivos são provenientes do reforço negativo. 2 destaques importantes aí que devemos colocar é a fuga e a esquiva. O que significa cada um deles? Quando se reforça negativamente, a pessoa ela pode ter 2 respostas aí que removem o comportamento ou atenuam, né, o comportamento, diminuem a probabilidade daquele comportamento acontecer. No caso da fuga, só há um estímulo aversivo incondicionado que, quando apresentado, será evitado pelo comportamento de fuga. Então, fujo dele depois de iniciado. É mais ou menos assim. Um bom exemplo é o que acontece quando percebemos o trovão, né? Já é porque aconteceu. Na verdade, existe um par, né, entre o trovão e o relâmpago. Quando um inicia, né, às vezes a gente quer fugir do outro. Ou às vezes é bem comum, um exemplo mais rotineiro, um exemplo bem interessante é quando a mãe, de certa forma, ao olhar para o sujeito de uma determinada maneira, ele fugir daquele ambiente porque sabe que a mãe vai dar uma bronca, alguma coisa assim, alguma coisa semelhante. Então, a fuga depois que iniciou um estímulo negativo, né, o sujeito tende a fugir da presença daquele estímulo. Então, tem pessoas, por exemplo, que começam a assistir um filme de terror e fogem e trocam de canal, enfim. A fuga, então, ao ser exposto pelo estímulo, você tenta evitar esse estímulo, fugir da presença dele. A esquiva é diferente. A esquiva, após o estímulo condicionado, aprendido, o indivíduo apresenta um comportamento que é reforçado pela necessidade de reduzir ou evitar o segundo estímulo, né? Então, por exemplo, o sujeito estava, digamos, mesmo exemplo do filme de terror, ele estava sentado assistindo um filme de terror, tal, e aí o filme acabou sendo como um estímulo, um reforçamento negativo, ele fugiu daquele local. Ao saber que havia outra pessoa assistindo aquele filme, ele perguntou na porta do outro ambiente que tinha, por exemplo, ele foi para a cozinha e perguntou: está assistindo filme de terror ainda? Sim, então ele já aprendeu e ele nem vai para a sala porque ele se esquiva do comportamento que possa expor ele ao reforçamento negativo novamente. Ou seja, é um estímulo, é um reforçamento negativo, ou seja, é algo já aprendido e ele vai evitar a presença daquilo antes de começar, né? Que é a mesma coisa, o exemplo do dentista. Então, ao passar em frente ao dentista, ele atravessa a rua, ou seja, ele se esquiva até mesmo de passar na porta de um dentista. Ou seja, é diferente, por exemplo, se ele estivesse dentro do dentista e pedisse: preciso parar, preciso ir embora, e ele quer fugir daquele estímulo em andamento. Já no caso, da próxima vez, quando ele estiver junto com uma criança, está junto com a mãe e ele já tiver passado por uma experiência e não foi muito positiva com o dentista, o
que não é para todo mundo, às vezes muito positiva, e para outros é extremamente normal, sempre gostam de ir ao dentista, sempre vão ao dentista, porque não tiveram, enfim, não tiveram dor, não tiveram nada, absolutamente nada, e para ele passou a ser um estímulo positivo, enfim. Mas para aquele que foi negativo, ele pode querer se esquivar da presença daquele estímulo negativo novamente. Ou seja, a fuga, eu fujo de um estímulo em andamento, e a esquiva, eu evito ficar na presença de um reforçamento negativo. Ou seja, eu já aprendi que aquilo é um estímulo negativo e tento evitar de estar na presença daquele novamente. Outros tópicos fundamentais decorrentes dos reforçadores é a extinção, ou seja, na ausência de um reforço, nosso comportamento deixa de existir. Então, se nada reforça, por exemplo, uma criança que costuma fazer bastante birra, né? Na verdade, ninguém reforça esse comportamento, nem falando, nem fazendo absolutamente nada, o comportamento pode deixar de existir, né? Então, é bem importante isso entendermos, porque às vezes se pensa que dar uma bronca resolve as coisas. Você está dando algum tipo de estímulo. O reforçamento negativo, às vezes, ele passa, ou até mesmo a bronca, pode ser a atenção que a criança esperava em termos de consequência. O comportamento dela continua a se repetir. Agora, quando, de repente, se ignora o que está acontecendo, o estímulo neutro pode provocar até a extinção do comportamento, pode ser mais eficaz para isso. A punição, que é outra coisa importante, ela não ensina nada. Ela pretende ser um estímulo aversivo, um estímulo negativo, e ela pode gerar fuga ou esquiva. Ou seja, ela não se ensina uma pessoa a ler, a gostar de ler, punindo quem não leu o que foi pedido para ser lido. Enfim, né? Então, a punição não ensina nada. Ela só apresenta um estímulo aversivo para que a pessoa evite de ter aquele tipo de comportamento novamente, né? Então, precisa tomar uma série de cuidados em relação a isso. A motivação. Motivação são contingências ou condições que levam a prolongar ou repetir um comportamento, faz com que esse comportamento se mantenha. Não pode-se dizer que a pessoa está sendo motivada no momento em que estão apresentando contingências ou consequências que favoreçam ela a prolongar ou repetir aquele tipo de comportamento. Bom, em termos de controle de estímulos, existe a discriminação, que permite diferenciar os comportamentos de acordo com as contingências, né? Então, o semáforo se diferencia o que é o sinal verde, o que é o sinal amarelo, o sinal vermelho, enfim, né? Então, há uma discriminação em termos daquilo que controla o nosso comportamento. A generalização, que ela permite aplicar os mesmos padrões de comportamento em várias situações semelhantes. Por exemplo, em uma aula onde o professor ensina determinada palavra, essa palavra ela cabe em vários outros contextos. Então, ao aprender o comportamento de externalizar uma palavra, essa palavra pode servir para outras situações, ou seja, ele generaliza esse uso para outros tipos de fins. E existe o contracontrole. O contracontrole também ele é o seguinte: toda vez que nos comportamos explicitamente e notoriamente controlando ou tentando controlar alguma outra pessoa, essa pessoa pode, estamos estimulando que essa pessoa possa manifestar o contracontrole, ou seja, uma forma de rebeldia, de não querer ser controlado. Ninguém gosta de ser controlado por outras pessoas. Então, em geral, o contracontrole é uma resposta a quem tenta nos controlar explicitamente, notoriamente, né? Então, é importante saber o que é esse tipo de coisa para tentarmos evitar de tentar controlar explicitamente o comportamento das pessoas. O que é a educação na visão de Skinner? Para Skinner, educação é um estabelecimento de comportamento que seja vantajoso para o indivíduo e para outros em um tempo futuro. Então, para o professor é importantíssimo
que se estabeleça um repertório de comportamentos que seja favorável não só para o próprio sujeito naquele momento, mas para toda a sociedade. É isso que o professor deve estimular para que as coisas possam acontecer de maneira mais favorável, não só para o próprio sujeito, mas para toda a sociedade de maneira geral. Vamos ao momento de interatividade. O comportamentalismo de Skinner, ele entende aprendizagem como? Letra A diz, os ganhos de um processo mental. A letra B diz capacidade de linguagem. A letra C diz que é o desenvolvimento socioafetivo comportamental. A letra D diz que o processo pelo qual o comportamento é modificado como resultado da experiência, dado em função dos estímulos que reforçaram positiva ou negativamente seus comportamentos. A letra E dá a vitória do processo de desenvolvimento, tendo em vista um trabalho árduo e constante. Vamos pensar um pouquinho, em breve voltamos com a resposta.